avançando pela quarta-feira, nós temos aqui um aspecto que eu fiquei um pouco intrigado na lição da semana passada, exatamente naquele ponto que nós debatemos que Deus já havia entregado a terra, mas eles deveriam tomar posse de uma coisa que já havia sido dada a eles. E eu fiquei muito feliz que este tema apareceu aqui na lição da quarta-feira, o Senhor lutará por vocês. E ele vai ser muito importante para nós. Ele começa recordando Êxodo 14. Eu vou pedir para a produção colocar para nós, por favor, Êxodo 14, 13 e 14. Vai nos dar uma indicação muito clara. Então, esse assunto começa aqui na quarta-feira e vai terminar na quinta-feira. Vamos ter uma clara compreensão agora do método que Deus vai usar. Já entendemos os motivos de Deus, já não há mais dúvida. Deus usou de misericórdia, esticou sua misericórdia até o limite, e o que aconteceu ali na destruição é uma prévia do juízo final. Agora vamos ver como Deus vai atuar. Então, Êxodo 14, versos 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmãos, está muito claro. O que Deus havia estabelecido como plano? Deus travaria as batalhas por Israel. E aqui está uma demonstração. O que o povo de Israel fez para derrotar os egípcios? Passou o Mar Vermelho em seco. Passou o Mar Vermelho em seco. Foi tudo que Israel fez. Não lançaram mão de uma única arma, de uma espada, de uma lança, absolutamente nada. Agora, irmãos, quero levá-los a um pouquinho mais adiante aqui no livro do Êxodo. Aliás, no livro de Êxodo, perdão. Não confundir o Êxodo com o livro de Êxodo, né? Capítulo 23, e eu quero então aqui ler o verso 20 primeiramente, depois vou pedir para a produção colocar alguns outros versos, mas esses iniciais eu vou ler. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te levará ao lugar que tenho preparado. Então Deus disse, olha, eu preparei um anjo e esse vai adiante de ti. Depois, porque o meu anjo, verso 23, irá adiante de ti e te levará, aqui cita as 7 nações de Canaã, menos os girgazeus, mas ele também está, e eu os destruirei. Agora, nós vamos para os versos 27 a 30. Então, este eu quero que a produção coloque para nós. Êxodo 23, vamos pôr os versos 27 e 28. Os demais eu menciono aqui. Então, começando, Êxodo 23, 27 e 28. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Ele diz, olha, não vai ser de uma vez, vai ser pouco a pouco, e você não faça aliança com eles. Mas, irmãos, o que fica claro nestes textos é que a intenção original de Deus, e é isso que a lição está propondo na quarta-feira, é que os israelitas não deveriam pegar em armas. Esse era o plano inicial de Deus. Deus não havia tensionado, eles não tinham armas, eles não eram nada comparado ao que aquelas nações tinham. Lembrando, Egito era a maior nação. Egito não conseguiu, irmãos, dominar essas nações. Eram 7 nações cananitas, eles não conseguiram. Eram cidades fortificadas, povos armados. E o Egito não conseguiu. Como um povo que havia saído de um cativeiro, andado, peregrinado no deserto, como é que eles iam vencer essas nações? Não havia chance. Então Deus, eu vou enviar o meu anjo e eu vou destruir. E então, irmãos, aqui nos é dito que a intervenção milagrosa de Deus em favor dos israelitas desamparados, que não tinham habilidades militares, deveria ter se tornado padrão, referindo-se ao que aconteceu no Êxodo. O Êxodo era o modelo ou o paradigma para a intervenção de Deus em favor de Israel. Aquilo que havia acontecido na saída do Egito, no Êxodo, na travessia do mar, a destruição, era o protótipo, era o modelo. Nele, não somente a batalha foi travada por Yahweh ou Javé, mas Deus ordenou claramente, vocês não terão que lutar. Acabamos de ler isso em Êxodo 14, 14. Deus seria o guerreiro. A iniciativa pertencia a ele.
O Senhor estabeleceu isso como estratégia, definiu os meios e conduziu a campanha. E, irmãos, Ellen White interpretou essa história como uma expressão, isso está em Signs of the Times, vou pedir para a produção colocar aí, está no terceiro parágrafo da lição da quarta-feira. Deus não planejou que eles adquirissem a terra prometida por meio da guerra, mas pela submissão e obediência incondicional aos seus mandamentos. Deus esperava que com a devoção do povo, a fidelidade do povo, a obediência do povo aos termos da aliança, Deus se encarregaria de fazer a limpeza. Assim como na saída do povo do Egito e lá no Êxodo, Deus travaria essas batalhas. Assim como Deus libertou o povo do Egito, Deus libertaria aquela terra destas nações pagãs e a entregaria. Então, no plano ideal de Deus, diz aqui o último parágrafo da quarta-feira, Israel nunca precisaria lutar por si mesmo. Foi somente como consequência, aqui já está introduzindo aquilo que vamos considerar na quinta-feira, foi somente como consequência de sua incredulidade, que se manifestou após o Êxodo, que Deus permitiu que eles participassem na guerra contra os cananeus. Olha que coisa interessante. Então, aqui nós temos claro, Deus havia estabelecido um padrão. O padrão é que aquilo que aconteceu na saída do Egito, como Deus os libertou daquele exército poderoso, sem que eles tomassem uma arma em mãos. E Deus disse, você não tem que fazer nada. E Deus esperava que pela comunhão, pela ligação com Ele, nos termos da aliança, Deus então infundindo terror, enviando vespas e outros métodos que aqui não são declarados, Deus então libertaria aquela terra e entregaria aquela terra totalmente liberada para aquele povo. Assim, irmãos, eles não deveriam, da mesma forma como eles não tiveram que levantar nenhuma espada contra os egípcios, da mesma forma, nunca teria sido necessário que eles tivessem que lutar para Canaã. Então vamos ver por que eles tiveram que participar agora das guerras em Canaã. Antes disso, então, pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira.